Olá, boa noite. 302 mortes e mais de 7 mil casos registrados de coronavírus no Espírito Santo. Em 6 dias, 100 pessoas perderam a vida pela Covid-19 aqui no estado. Foram 17 nas últimas 24 horas. Mas o número de pessoas com coronavírus pode ser ainda maior. Quem tem essas informações para a gente é o repórter Vitor Zucolotti. Boa noite, Vitor. Isabela, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. É isso mesmo, esse número pode ser sim maior por conta do resultado da primeira parte, da primeira fase do inquérito sorológico que foi realizado no Espírito Santo. O resultado aí apontou que cerca de 2,1% da população do estado já teve contato com a Covid-19. Essa estimativa ela foi obtida através da visita a 19 municípios nessa primeira etapa. Depois de registrar essa porcentagem de contaminados entre os entrevistados, entre as pessoas que receberam a equipe do inquérito sorológico, os pesquisadores aplicaram o índice ao total da população, esse índice de 2,1 ao total da população do Espírito Santo, que é cerca de 4 milhões de pessoas, e concluíram que mais de 84 mil capixabas já contraíram a doença. Um detalhe também que vale ressaltar é que cerca de 20% apresentaram que são assintomáticos, ou seja, não apresentaram nenhum sintoma da Covid-19. Durante um pronunciamento, agora há pouco, o governador do estado ele informou que esse resultado foi obtido, recebido como normal, mas não é considerado aí um descontrole. Mas o que chama atenção, e o governo do estado está muito preocupado, é com essa curva aqui, a curva de ascendência. Número de casos aumentando, número de mortes também. Mas a estimativa aí da Secretaria de Saúde do Estado é que pelo menos 100 mil pessoas tiveram contato com o coronavírus aqui no Espírito Santo. Os detalhes eles foram divulgados pelo secretário de Saúde e você confere agora na reportagem. 100 mil pessoas já podem ter tido contato com a Covid-19 aqui no Espírito Santo. É o que aponta o resultado da primeira etapa do inquérito sorológico realizado na semana passada. O número é resultado de uma estimativa feita pela Secretaria de Saúde do Estado. Os dados foram apresentados hoje durante uma coletiva de imprensa. A pesquisa também apontou que entre os testados, a maioria dos que já tiveram contato com a doença está na capital. 70% dos pacientes positivos são mulheres. A faixa etária com o maior número de doentes está entre 21 e 40 anos. Nós temos, então, 21 a 40 anos, o maior grupo de população por faixa etária representando em 37,10%, e colocando aqui, então, que a população que está dentro daquele chamado grupo de risco, com mais de 60 anos, representa 24,7% do total de positivos. Ao mesmo tempo, se nós formos somar, então, aquele grupo a partir dos 40, 45 anos, poderíamos chegar, então, à metade da população positivada, testada no inquérito. O resultado dessa primeira etapa do inquérito sorológico apontou que 80% dos doentes apresentaram algum tipo de sintoma. O mais comum entre eles foi a perda do olfato. Outro dado que chamou atenção durante as pesquisas é que menos da metade da população capixaba que se contaminou procurou ajuda médica. Se a população não procura o serviço de saúde, ela não pode ser diagnosticada. Se ela não é diagnosticada, ela não pode ser notificada, não pode ser isolada e nós não podemos bloquear a transmissão do vírus. O subsecretário de Vigilância em Saúde reforçou que 4 milhões de pessoas no estado ainda podem adoecer. Portanto, é fundamental que todos permaneçam em casa. Permanecer em casa e fazer o distanciamento entre nós é fundamental para que a gente interrompa a transmissão dessa doença. Ainda de acordo com o secretário de Saúde, a situação no estado é grave. O número de doentes deve continuar subindo até o próximo mês. Apesar disso, não há previsão de abertura de um hospital de campanha. A quantidade de leitos abertos, segundo o secretário, equivale a até 4 novos hospitais. A expectativa é que ainda essa semana sejam abertos 190 novos leitos. Estamos avaliando a construção de hospital de campanha desde o início da pandemia no nosso estado, e esse recurso sim poderá ser utilizado no momento em que nós identifiquemos que tenham se esgotado
a possibilidade de expansão de leitos e uma concomitância de crescimento do número de casos. O secretário também esclareceu sobre o uso da cloroquina aqui no estado. Nós adotamos no estado do Espírito Santo o protocolo de utilizar a cloroquina nos pacientes que têm indicação de internação em UTI, que têm indicação de internação nas unidades hospitalares. E esse não é um assunto para polarização política, esse não é um assunto para polêmicas que não são científicas. Pois é, você viu aí com relação à questão de UTIs, vale ressaltar também que já não há mais vagas de UTIs em 3 hospitais aqui do Espírito Santo. O Hospital Dório Silva, que fica ali na região da Serra, o Hospital Evangélico, que é lá em Vila Velha, e também o Hospital Silvio Avidos, em Colatina. Essa informação foi repassada também pela CESA. A lotação, inclusive, de todo o estado já é de 78% dos leitos de UTIs. Já na região metropolitana, essa ocupação ultrapassou 80%. E agora vale ressaltar aí, durante uma fala do governador, durante o pronunciamento que ele fez agorinha, novas diretrizes para o cálculo da matriz de risco, do mapa de risco, que mostra aí se o município é risco alto, moderado, baixo, extremo com relação à Covid-19. Além do coeficiente de incidência por município, também serão analisados a letalidade, pessoas morrendo em comparação com os contaminados daquela cidade, a taxa de isolamento do município e também o percentual de pessoas com mais de 60 anos, grupo de risco lá na cidade. E vale ressaltar, para a gente finalizar, que foi decretado o lockdown em Água Doce do Norte, região noroeste. Já é o segundo município, depois de Ecoporanga, agora Água Doce do Norte, a partir de terça-feira, a partir de amanhã, durante 6 dias, os comércios serão fechados, só vai funcionar a área de saúde e também postos de combustíveis e o comércio funcionando de forma de delivery. Isso porque o objetivo da cidade é conter o avanço do novo coronavírus, que já conta com 10 casos e 1 morte. A prefeitura também confirmou que pelo menos 3 pessoas que estão com coronavírus, que são lá da cidade, estão internadas em estado grave. Essas são as informações, Isabela, sobre coronavírus aqui no Espírito Santo. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Vitor, pelas informações. Olha, gente, comerciantes do maior polo de lojas do estado fizeram um manifesto pacífico em Vila Velha. Reclamam que as vendas no comércio de Rua da Glória não chegam a 20% e que o rodízio está confundindo os clientes. Vestidos com camisas e máscaras pretas, em silêncio, os lojistas da Glória fecharam um dos cruzamentos do polo de modas como forma de protesto. Acho que não tem por que fechar o comércio, não tem condições de você trabalhar 3 dias. Aqui no nosso polo não tem aglomeração, é um shopping a céu aberto. O cliente tem ficado muito confuso com essa coisa de você abrir em dia pares e ímpares. Vestidos com camisas e máscaras pretas, em silêncio, os lojistas da Glória fecharam um dos cruzamentos do polo de modas como forma de protesto. Acho que não tem por que fechar o comércio, não tem condições de você trabalhar 3 dias. Aqui no nosso polo não tem aglomeração, é um shopping a céu aberto. O cliente tem ficado muito confuso com essa coisa de você abrir em dia pares e ímpares. Além disso, no nosso setor, a gente não tem conseguido faturamento nem de 20% do que era antes. A manifestação terminou com uma salva de palmas. O ato acontece no dia em que o governo do estado estima que mais de 84 mil capixabas já foram infectados pelo coronavírus, com base nos dados da primeira fase do inquérito sorológico. Os comerciantes acreditam que a reabertura do comércio aqui na Glória não impacta nesses números. O comércio já está há mais de 60 dias fechado e os números aumentaram mesmo assim. Aumentaram mesmo assim porque as pessoas não estão mantendo o distanciamento social em suas áreas de lazer, em suas casas e nos ambientes que estão disponíveis. O ato durou cerca de 10 minutos e os motoristas dividiram opiniões. Estou de acordo com eles pelo fechamento que não é favorável a ninguém, mas ele não pode deixar a população se ir e vir. Eu acho que era bom não abrir as lojas ainda, era melhor ficar fechado. Ainda está muito risco, muita gente pegando isso, eu prefiro que fique fechado todos os dias. Tem que abrir, se não abrir vai fazer como? De acordo com o atual decreto do governo do estado, os estabelecimentos comerciais, divididos em 2 segmentos, abrem em dias alternados durante a semana. Nos dias pares é a vez dos comércios relacionados ao corpo,
como por exemplo as lojas de roupas. E elas podem abrir das 10 da manhã até as 4 da tarde. É o caso da maioria das lojas aqui da Glória. O problema é que esse rodízio, de acordo com os lojistas, tem piorado as vendas. Como que a gente vai fazer? Como que a gente vai pagar nossos funcionários? Como que a gente, vai pagar nossos aluguéis? Então é muito difícil. A Uniglória já levou o pedido de reabertura de todas as lojas do polo de segunda a sábado para a Federação do Comércio do Estado. Agora, aguarda um retorno por parte do governo. Então a gente quer um olhar especial para o polo, que está vivendo uma enorme dificuldade, já com muitas lojas fechadas, muitas placas já de aluga-se, e a gente está precisando de um olhar especial para este ambiente, que é um ambiente voltado especialmente para as pequenas empresas. Além disso, no nosso setor, a gente não tem conseguido faturamento nem de 20% do que era antes. A manifestação terminou com uma salva de palmas. O ato acontece no dia em que o governo do estado estima que mais de 84 mil capixabas já foram infectados pelo coronavírus, com base nos dados da primeira fase do inquérito sorológico. Os comerciantes acreditam que a reabertura do comércio aqui na Glória não impacta nesses números. O comércio já está há mais de 60 dias fechado e os números aumentaram mesmo assim. Aumentaram mesmo assim porque as pessoas não estão mantendo o distanciamento social em suas áreas de lazer, em suas casas e nos ambientes que estão disponíveis. O ato durou cerca de 10 minutos e os motoristas dividiram opiniões. Estou de acordo com eles pelo fechamento, que não é favorável a ninguém, mas ele não pode deixar a população ir e vir. Eu acho que era bom não abrir as lojas ainda, era melhor ficar fechado. Ainda está muito risco, muita gente pegando isso, eu prefiro que fique fechado todos os dias. Tem que abrir. Se não abrir, vai fazer como? De acordo com o atual decreto do governo do estado, os estabelecimentos comerciais, divididos em 2 segmentos, abrem em dias alternados durante a semana. Nos dias pares é a vez dos comércios relacionados ao corpo, como por exemplo as lojas de roupas, e elas podem abrir das 10 da manhã até as 4 da tarde. É o caso da maioria das lojas aqui da Glória. O problema é que esse rodízio, de acordo com os lojistas, tem piorado as vendas. Como que a gente vai fazer? Como que a gente vai pagar nossos funcionários? Como que a gente, vai pagar nossos aluguéis? Então é muito difícil. A Uniglória já levou o pedido de reabertura de todas as lojas do polo de segunda a sábado para a Federação do Comércio do Estado. Agora, aguarda um retorno por parte do governo. Então a gente quer um olhar especial para o polo, que está vivendo uma enorme dificuldade, já com muitas lojas fechadas, muitas placas já de aluga-se, e a gente está precisando de um olhar especial para este ambiente, que é um ambiente voltado especialmente para as pequenas empresas. Agora a gente fala da 4ª cidade com mais casos de coronavírus no estado. Cariacica tem mais de 900 casos e 38 óbitos. Para identificar possíveis casos e evitar ainda mais o contágio, a prefeitura está fazendo barreiras sanitárias. Em 10 dias, mais de 9 mil pessoas foram abordadas. Quase 6 mil veículos entre carros e motos e mais de 9.300 pessoas abordadas em 10 dias de barreiras sanitárias no município de Cariacica. O trabalho de aferir a temperatura e orientar os motoristas é bem rápido. Os guardas de trânsito selecionam os veículos e os agentes da vigilância sanitária realizam o procedimento. O agente de trânsito para o veículo, encaminha aqui para a gente. O nosso pessoal da vigilância sanitária afere a temperatura da pessoa e entrega um informativo, dizendo os cuidados a serem tomados no combate ao Covid. As barreiras em Cariacica são realizadas em Campo Grande, na Avenida Expedito Garcia, e também em Itacibá. Esses são locais de grande incidência da doença no município. Essa moradora de Campo Grande se sente um pouco mais segura com a medida de prevenção. O trabalho é adequado, porque aqui em Campo Grande está um grande número de casos, então acho que tudo que para combater a pandemia é válido, É interessante, eu acho que é uma prevenção que ajuda, a população, acredito que sim. São 2 lugares. Aqui em Campo Grande, por ser o bairro de maior número de pessoas infectadas, que hoje nós temos 73, e no de Itacibá, por ser próximo a Alto Lage e Porto de Santana, e como também Itacibá,
Esses 3 bairros, eles somam 104 casos. O trabalho dos agentes da vigilância sanitária acontece em 2 períodos do dia, de 7 às 11 da manhã e entre 15 e 18 horas na parte da tarde. Quem passa por aqui aprova o trabalho. Trabalho bom. Continua assim. Até agora, durante as abordagens, 8 pessoas já apresentaram temperatura alta. Elas são orientadas a procurarem unidades de saúde e os dados pessoais são encaminhados para a equipe epidemiológica. 8 pessoas apresentaram os sintomas com a temperatura alterada e foi colhido os dados dessas pessoas. Sugerimos que elas procurassem uma unidade de saúde e os dados dessas pessoas foram passados para a vigilância epidemiológica, que é ela que vai fazer agora esse trabalho de rastreamento para saber se a pessoa realmente tem o coronavírus ou se era só alguma coisa momentânea. Outras ações desenvolvidas no município são a limpeza com cloro desinfetante em Campo Grande, Vila Palestina e Alto Laje. O trabalho é feito com caminhões-pipa e trabalhadores devidamente equipados com um vestuário de segurança. E os terminais do Transcol estão passando por desinfecção durante a madrugada. As equipes higienizam todas as estruturas dos terminais, inclusive o piso, as catracas, os bancos e até as paredes. A limpeza será feita todos os dias nos próximos 3 meses para reduzir o risco de contágio no sistema Transcol. Em instantes, você confere aqui no TN2, rodoviários fazem protesto em Vitória após suspensão de contratos de cobradores do Transcol. Agora imagens ao vivo do trânsito na ponte de Camburi, a gente volta bem rapidinho. Rodoviários decidem amanhã se voltam a fazer novas manifestações na Grande Vitória. Os trabalhadores vão se reunir virtualmente com patrões, governo do estado e Justiça do Trabalho. A categoria protestou contra a suspensão dos contratos de trabalho dos cobradores. A manifestação dos rodoviários teve fim no início da tarde depois que uma reunião foi agendada com o governo do estado. Os cobradores tiveram o trabalho suspenso para evitar a circulação de dinheiro em meio à pandemia. O pagamento da passagem agora será feito pelo cartão GV e os trabalhadores temem perder o emprego. Eu tenho medo mesmo assim, sabe por quê? Porque depois que todo mundo tiver o cartão do sistema, não vai mais realmente precisar do cobrador estar lá trabalhando. Eu preciso do meu emprego, eu preciso sustentar minha família, eu preciso pagar a pensão, eu preciso pagar aluguel. Como eu vou arrumar serviço dos 54 anos? Não só eu, mas muitos estão aí dessa mesma condição. Durante a manhã, o protesto que começou na praça de Jucutuquara seguiu até o Palácio Anchieta. Motoristas também aderiram à manifestação e, junto com os cobradores, fecharam 2 pistas da Avenida Jerônimo Monteiro. O trânsito ficou caótico na região do centro de Vitória. Por volta de meio-dia, o fluxo foi liberado. Ao todo, 3.500 funcionários foram afastados pelos próximos 2 meses. Eles vão continuar recebendo o salário durante este período, mas pedem requalificação para exercerem outras funções e não serem demitidos. Eles não vão exercer nenhuma função dentro do sistema, eles vão ficar em casa, eles vão receber 100% do salário, 100% de todos os seus benefícios, nada disso é mexido, não tem nenhuma possibilidade, nenhuma redução. E eles voltam ao trabalho em 60 dias. Não tem redução de postos, não tem demissões, não tem nada disso. Esse vai ser um dos pontos de pauta na reunião com o governo do estado. Caso as partes não cheguem a um acordo, a categoria pode realizar novos protestos. Olha, o governo do estado afirmou que não entende o motivo da paralisação, já que os profissionais serão afastados por meio da medida provisória do governo federal. A norma permite afastamento dos trabalhadores com garantia de remuneração em dia, com todos os benefícios e a manutenção do emprego. Segundo o governo, de cada 10 trabalhadores, 9 concordam com um afastamento provisório. E após o período de afastamento, esses trabalhadores exercem a mesma função sem risco de serem demitidos. A polícia tenta identificar os criminosos que tiraram a vida de um jovem na Serra. Vitor Teixeira de Jesus, o DJ Vitor, tinha 21 anos. Ele foi assassinado com mais de 15 tiros no bairro Santo Antônio. Após o crime, um carro com características parecidas passou direto em um bloqueio da PM. Os militares dispararam contra o veículo e um adolescente acabou baleado. Ao volante estava o patrão do tio do menor. Ele alegou que não viu que estava sendo perseguido pela polícia, mas, segundo a PM, estava com sinais de embriaguez. O condutor foi levado para o DPJ e o adolescente baleado foi socorrido, não corre risco de morte. As armas dos militares foram recolhidas e a PM abrirá um inquérito para apurar o fato.
A seguir, você vai ver aqui no TN2, depois da curva da Jurema, é a vez da praia de Camburi ganhar obras de ampliação da faixa de areia. Agora imagens ao vivo do trânsito para você ali no centro de Vitória. A gente já volta. Depois da praia da curva da Jurema, a praia de Camburi também recebe obras para ampliar a faixa de areia. A reposição é feita com a areia do fundo do mar. Com a conclusão das obras, a praia passa a ter quase 60 metros de largura. O tubo levado até o navio atracado na costa suga a areia do fundo do mar e traz até a praia de Camburi. Por isso ela chega assim, com esse aspecto escuro. Mas logo que seca já fica branquinha de novo. O processo dura cerca de um mês e no final a faixa de areia fica maior para o banhista. Aqui na praia de Camburi nós vamos ter em torno de 39 a 40 metros de faixa de areia construída nesse trecho que compreende do Pier de Iemanjá até a Ilha do Socorro. Até equipamentos de esporte e lazer, como nós temos hoje nas outras regiões da praia, vão poder ser inseridos aqui. Quadra de futebol, de areia, de vôlei, entre outros esportes são praticados. Os trabalhos são feitos aqui 24 horas por dia, com máquinas operadas por profissionais devidamente equipados. Afinal de contas, estamos em tempos de pandemia. O processo atrai olhares curiosos, como o do Flávio, por exemplo. A obra fica bem em frente ao carrinho de coco dele. Igual esse ano não tivemos muito não, mas no ano passado, que a gente estava trabalhando aqui, ela chegou aqui até perto dos bancos aqui, que o pessoal joga vôlei aqui, então chegou bem próximo. Aí você vê que a água está chegando. O objetivo da obra é justamente evitar a erosão que acontece naturalmente com o avanço do mar, como aconteceu, por exemplo, na rodovia S060, no sentido Anchieta-Meiaípe, em que parte da estrada foi destruída pela erosão. Em Anchieta, ou mesmo em Guarapari, na praia de Meiaípe, se não for feita essa reconstrução do sistema praial, o mar vai invadir e vai começar a danificar as estruturas urbanas. No caso da curva da Jurema, os quiosques. Aqui em Camburi a gente vai chegar na pista da Dante Michelini. A obra que é feita aqui na praia de Camburi também é realizada em toda a extensão da praia da curva da Jurema. Mas por lá, a obra já está em fase final e será entregue nos próximos dias. Nós temos a previsão de execução aqui em Camburi, nessa área de aterro, de 25 dias, mais uns 5 dias para a gente conseguir fazer o espalhamento e o acabamento para entregar a praia novinha. E no próximo verão a gente vai ter uma nova praia de Camburi, uma nova curva da Jurema para os turistas, para os comerciantes. As obras nas duas praias de Vitória têm um custo de 13 milhões de reais. E a gente fica por aqui. Uma boa noite para você, obrigada pela companhia e até amanhã.